Muito barulho ainda por muito pouco. Não se deixe enganar. Se não te avisaram ainda, permita-me ser o portador das más notícias. Notícias que a imprensa vai fazer o que quiser com elas. Notícias que os influenciadores vão fazer espuma para esticar ao máximo e gerar cliques e likes e de ambos os lados, viu? Que fique bem claro. Tem muito pouco ainda. Hoje já saíram novos lotes de documentos. O último agora foi o terceiro grande lote. E está todo mundo loucamente atrás da melhor história, da melhor bomba ou daquela história que deve ser contada diferente da realidade. Não se iluda. Ao mesmo tempo em que a gente recebe esse material para pegar alguém no pulo, quem pode ser pego no pulo está usando esse mesmo material também como contra-narrativa. É assim que é a vida, amiguinhos. Vivemos tempos complicados. É 3, 2, 1. SBB Flash. Muito bem, tem um monte de gente arrancando os cabelos para saber a quantas anda as coisas aí relacionadas com a liberação dos documentos do processo do multibilionário agenciador para pedófilos milionários e poderosos que era o Jeffrey Epstein. Em primeiro lugar, é importante ressaltar, esse é apenas um processo, dos processos contra Jeffrey Epstein. Nós já fizemos um episódio específico falando só sobre um processo que corria lá na promotoria das Ilhas Virgens, que envolvia o JP Morgan Chase faz algum tempo, e eu vou deixar o link na descrição se eu lembrar, eu nunca lembro. Portanto, não se trata de toda a verdade, mas de ter acesso ao nome de pessoas comentadas em um dos processos. Esses nomes listados envolvem vítimas, inclusive. Envolve, de fato, pessoas que não têm nada a ver com o esquemão também. A gente vê algumas listas por aí, olha, e você vê claramente que ninguém conhece ninguém. Sim, a gente queria uma lista saborosa com nome de celebridades, uns 40, 100 nomes e mandaria todo mundo para cadeia, mas não é o que vai acontecer agora, e sejamos francos, talvez nunca venha acontecer. Não é questão de ser otimista ou não, ou de falar deixa pra lá, porque não vai dar em nada. Evidente que se tem que investigar, que tem que tentar achar os culpados, que eles têm que ser presos no mínimo. Mas a gente não quer brincar de fadinha poliana, tá? Tem que ter noção como anda o sistema judiciário ocidental ultimamente. Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha. E ver que a coisa vai muito além do conceito de que o pobre só que vai pra cadeia. Mas de que, na verdade, existe uma elite mundial que faz simplesmente o que quiser. Paralisar o mundo, por exemplo, destruir a vida de milhões de pessoas durante a pandemia até tirar nome de candidato favorito às eleições americanas. É isso que o judiciário tem feito. E tem mais que isso. Se vocês acompanham aqui o podcast, já viram o sem número de casos em que o famoso Deep State trabalha contra a população e contra a justiça. A Whitney Webb, a autora, fala claramente num dos livros dela, e mencionamos no nosso e-book também, inclusive, esse assunto lá no livro o e-book do Teorias Conspiratórias, como os serviços de inteligência aprenderam com o crime organizado como angariar poder com chantagens baseadas em sexo. Então, imagine as dimensões de poder envolvidas no caso da ilha de Epstein, em que, desde membros da realeza, grandes banqueiros, líderes de empresas de todos os tipos, inclusive de tecnologia, a nata da indústria do entretenimento, todo mundo estava envolvido. Não se trata, então, de só investigar, descobrir, fichar o criminoso e colocar na cadeia. O buraco é muito mais embaixo e é por isso que não se deve ser ingênuo de achar que tudo vai terminar como se fosse um fim de filme de herói. Aliás, não seria de estranhar se o herói também não tivesse saído com algumas menininhas lá da Ghislaine Maxwell e do Epstein, né? Aliás, por falar em Ghislaine, por que a Ghislaine Maxwell está viva e presa e o Epstein está morto? Será que é porque ela era filha do grande articulador de tudo? É provável. Por que a Maxwell está presa por gerenciar a prostituição de menores e nenhum dos seus clientes foi processado até hoje? Pois é. Então, ora, existem histórias muito mais prementes na cara de todos que estão sendo meio que oportunamente colocadas de lado, muito mais evidentes do que os relacionamentos, puros relacionamentos de Epstein que vão estar nos documentos, que constam em lotes e lotes que vão ter que ser analisados. Tem perguntas muito mais significativas sem respostas hoje mesmo. E não são essas perguntas que o pouco da imprensa que fala sobre o assunto menciona. Se você pegar, por exemplo, a CNN, o Estadão, aqui no Brasil, que diz que o Trump está lá nos documentos do Epstein. Só que eles não falam que o Trump está nos documentos e que está isentando ele da participação dessas baixarias todas que aconteceram. Mas
A verdade foi dita, ele está nos documentos, né? Em suma, é tudo uma enorme massa disforme, cinzenta, que nos deixa aí impressionado, a gente fica hipnotizado com seus movimentos, mas infelizmente ainda é tudo pura cortina de fumaça. Colocamos lá no ex-Twitter que a gente estava meio pessimista com relação a esse caso, essa história específica. Nada mudou, honestamente. Mas pelo menos a gente espera estar errado pela primeira vez em 4 anos aqui no Saindo da Bolha. É isso aí, não fico de jeito nenhum sem fazer o nosso jabá. Lembrando, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco. Ou pedindo para você também dar uma passada lá na nossa loja do Saindo da Bolha, onde a gente tem os nossos e-books, que estão preços super acessíveis, e outros materiais, tá? lojasaindodabolha.com.br, lojasaindodabolha.com.br. É isso aí, acabou. Flash SDB, fique em paz.